Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando mais uma vez aqui nesta página virtual, neste grupo espírita, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos deixa portas abertas ao arrependimento e ao processo de transformação tão urgente e necessário para todos nós. Mas como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara, é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, responsabilidade sua, é responsabilidade de cada um de nós realizarmos este processo de transformação, conforme Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. E é por isso que nós agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor ou em suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, pelas postagens que vocês realizam constantemente na forma de comentários. Muito obrigado pelos compartilhamentos, porque assim, sem sombra de dúvida, todos estamos trabalhando juntos na semeadura do Evangelho do Cristo. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 74, que tem como título Nossa Cruz. Será que estamos realmente transportando a nossa cruz ou as nossas cruzes de forma correta, sem reclamar? Mas antes de chegarmos aqui nas reflexões com Jesus de Nazaré, com Emmanuel, Chico Xavier, com os espíritos amigos, com Kardec, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, desejando a todos mais uma vez um excelente momento de estudo para todos nós. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem de Irmão José é a de número 74 do livro Pai, Perdoa-lhes, que tem como título Não Insistas. Então, o Irmão José nos fala, mais uma vez, acerca dos nossos relacionamentos, em especial aqui, relacionamentos afetivos. Então, aqui ele nos diz da seguinte maneira: não insistas no relacionamento afetivo que não pretendes sem que sejas correspondido, ou melhor, não insistas no relacionamento afetivo que pretendes sem que sejas correspondido. Ou seja, não leve adiante, não insista em um relacionamento afetivo onde não há uma correspondência. E ainda ele diz que a afeição saudável carece de ser recíproca. Então, sem sombra de dúvida que a afeição saudável, ela precisa ter uma reciprocidade, precisa ser uma via de mão dupla. E ainda ele diz o seguinte: se te encontras com alguém que não te ama com a mesma intensidade, é porque ainda não encontrastes quem verdadeiramente quer te auxiliar no seu processo de felicidade.
Porque o processo de felicidade, a construção da felicidade é de responsabilidade nossa, que outras pessoas nos auxiliam também. Mas se esta pessoa ou estas pessoas que estão à nossa volta não estão dispostas em nos auxiliarem nesta construção da felicidade, não insistamos, sigamos adiante a nossa trajetória, conforme ele nos diz aqui, ó, o amor não desiste, mas também não é leviano e inconsequente. Quando a imagem de determinada pessoa que não pensa habitualmente em ti não te sai da cabeça, convém que consideres a hipótese de possível patologia no campo de suas emoções, principalmente aquele problema obsessivo, porque em muitas situações, ou em uma situação como esta, você pode estar em um processo obsessivo sem que saibas. Então é por isso que ele nos fala que quando a imagem de determinada pessoa que não pensa habitualmente em ti não te sai da cabeça, é possível que você realmente esteja com algum problema, com alguma patologia no campo de tuas emoções. E aí ele encerra dizendo, e sendo assim, antes que tal doença se torne crônica, anulando-te para a vida em torno, é aconselhável que procures um tratamento. Em muitas situações, você vai precisar de um tratamento, de um acompanhamento médico, de um especialista na área das emoções, aqui do plano físico, e quiçá, e é bem provável que isto precise e será bom, o acompanhamento também a nível espiritual, o chamado tratamento espiritual, não deixando, é lógico, de procurar assistência da medicina terrena, aliando as duas, com certeza o tratamento será mais eficaz, ciência espiritual com ciência humana. Então é preciso, conforme ele nos diz aqui, não insistas em um relacionamento que você está percebendo não ser correspondido ou não ser correspondida, porque senão vai lhe trazer problemas e você também levar problema para a outra pessoa. E aí fechamos este parêntese aqui com o irmão José para chegarmos nas palavras de Jesus, destacadas por Emmanuel, neste capítulo 74 do livro Palavras de Vida Eterna, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença de todos e de todas. Então aqui nesta mensagem de número 74 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel buscou como referência para o estudo Palavras de Jesus. Anotação do evangelista Marcos, no capítulo de número 8, versículo de número 34, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus nos chama a atenção que se nós realmente quisermos realizar um processo de transformação usando seus ensinamentos como base para esta transformação, é preciso que nós realmente façamos esforços e sigamos as suas pegadas. Não fiquemos sentados à beira do caminho reclamando de tudo e de todos, mas peguemos a nossa cruz e sigamos as pegadas de Jesus de Nazaré, colocando em prática, nas nossas menores atitudes do dia a dia, os seus ensinamentos de amor. E aí vem Emmanuel e nos traz os seguintes esclarecimentos, com base nestas palavras de Jesus. Então ele nos diz o seguinte: ninguém se queixe inutilmente. Conforme já havíamos dito em relação às palavras de Jesus, não adianta, não resolve o problema de ninguém ficarmos nos queixando, porque enquanto nós estivermos sentados à beira do caminho, simbolicamente falando, nos queixando da vida,
nos queixando dos problemas que estão acontecendo conosco, com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão à nossa volta, a vida está passando, o tempo está passando e nós ficando para trás no nosso processo de transformação. É por isso que Emmanuel nos diz: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A dor é um processo de transformação, ou que nos mostra a necessidade de uma transformação. E aí ele diz que a perfeição é fim. Então a dor é um processo que, através deste processo, nós iremos chegar ao fim, que é a perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. E ainda ele diz o seguinte: assim sendo, caminheiros da evolução, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, somos ou estamos nesta condição de caminheiros. Estamos aqui realizando esta caminhada, neste caminho da evolução. É por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. E aqui ele nos diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, ou seja, siga as minhas pegadas, siga o caminho que eu estou indicando. Então aqui Emmanuel nos fala que todos nós estamos nesta condição de caminheiros da evolução ou da redenção. Tem cada qual a sua cruz. Então todos nós, caminheiros da evolução ou da redenção, todos nós temos as nossas cruzes para serem transportadas. E ainda ele diz: esse almeja, aquele deve. Então aqui ele nos diz que alguns estão nesta condição de que estão almejando, outros estão na condição de endividados, ou seja, devem. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Então aqueles que estão na condição de caminheiros da evolução, esses, conforme ele nos diz aqui, esses são aqueles que estão já em busca da redenção. Agora, aquele que deve são aqueles que estão na condição de caminheiros da evolução. É por isso que ele nos diz caminheiros da evolução ou da redenção. Esse, ou seja, aqueles que estão na condição de redenção, estão mais próximos daquele fim da sua caminhada na condição do processo de transformação. E aqueles que devem, sem sombra de dúvida, que ainda tem uma trajetória maior a ser realizada. E para realizar ou ressarcir, a vida pede um preço. Tudo na vida tem um preço. E é lógico que precisamos nos preparar para termos condições de arcar com as consequências das nossas atitudes equivocadas e pagarmos este preço sem reclamar. E ainda ele diz o seguinte, que ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então não existe um outro meio para realmente conquistarmos alguma coisa sem esforço, da mesma forma que não existe um outro meio de resgatarmos os nossos débitos, pagarmos as nossas duplicatas das nossas dívidas ao longo das existências em corpos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Não existe outro meio senão este caminho do sofrimento. É lógico que uns irão sofrer mais do que os outros irão reclamar um tanto mais do que os outros, porque cada um de nós estamos com um preparo, já alcançamos um preparo para os embates da vida. Então é por isso que precisamos nos esforçar constantemente, fortalecendo no nosso íntimo estas condições para enfrentarmos estas dificuldades, principalmente aprendendo a não reclamar e colhendo as lições necessárias em cada problema da nossa vida. E ainda ele diz o seguinte: entretanto,
a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, a criatura que não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo à afeição de um semi-racional, ou seja, aquele que não alcançou a racionalidade ainda completa, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então é por isso que ele nos diz que ninguém aqui conquista sem esforço, e qualquer criatura que não adquiriu a consciência da própria responsabilidade, vai andando aqui pela vida como ou na condição daquele que não alcançou a racionalidade, amontoando constantemente problemas na sua vida. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte: entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, ou seja, a criatura, quando ela acorda para esta necessidade da paz com ela mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, quando nós realmente acordamos e quando nós acordarmos para as nossas necessidades e buscarmos verdadeiramente a paz conosco mesmo, nós iremos descobrir a cruz que nos cabe para o nosso burilamento, iremos transportar essa ou essas cruzes sem reclamar, aprendendo as lições que precisamos aprender. Porque a partir do momento que aprendermos as lições que precisamos aprender, não teremos mais motivo para sofrimento. E ainda ele diz o seguinte: encarnados e desencarnados, jungidos à terra, ou seja, encarnados e desencarnados que estão aqui no orbe terrestre, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Todos nós estamos vinculados a este mesmo impositivo. Dependendo da nossa condição, nós estaremos aqui numa condição de progresso ou de resgate. Ou seja, aqueles que estão em busca da redenção e aqueles que se encontram na condição de resgate das suas dívidas, ressarcir, ou seja, pagar os seus débitos de outros momentos, aqueles débitos contraídos em outros momentos, de acordo com a lei de causa e efeito. Conforme dissemos anteriormente, nas palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Sem sombra de dúvida que a semeadura, conforme nos disse o apóstolo Paulo, a semeadura é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Então aqui nos encontramos todos vinculados neste mesmo impositivo, através deste mesmo impositivo da lei de progresso, lei de causa e efeito, progresso e resgate. E aí Emmanuel segue dizendo ainda o seguinte: no círculo carnal, onde nós nos encontramos neste momento, todos nós encarnados, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Então aqui ele nos fala que as nossas cruzes, enquanto nos encontramos aqui no círculo carnal, as nossas cruzes são as dificuldades orgânicas, ou seja, as doenças que refletem no nosso corpo físico, os degraus da vida social, os parentes difíceis que nós temos no nosso agrupamento familiar, aqueles colegas de trabalho, aqueles que nós encontramos na via pública, aqueles que nós encontramos no centro espírita, na igreja, no templo evangélico, aqueles que estão em todos os lugares, que podem nos trazer problemas ou nós levarmos problemas a eles. Então essas são as nossas cruzes, sem sombra de dúvida, conforme nos fala Emmanuel aqui no campo carnal. Agora, no plano espiritual, as nossas cruzes, ele nos diz que é a vergonha do defeito íntimo não vencido. Essa, sem sombra de dúvida,
é uma cruz bastante pesada, esta vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa ainda não concluída, esta expiação, o débito não pago e assim sucessivamente, ou seja, os vícios que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória. Então, sem sombra de dúvida, no plano espiritual, estes vícios, estes defeitos que ainda carregamos conosco, são as nossas cruzes. E aí ele encerra dizendo o seguinte: tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Então aqui ele nos fala que é preciso que realmente tenhamos a coragem precisa de seguirmos o Senhor Jesus em nosso anseio de ressurreição, ou seja, o ressurgir em uma vida nova, uma vida transformada verdadeiramente em Cristo, e a vitória através da nossa transformação, conforme nos diz o apóstolo Paulo em sua epístola, abrindo aqui um parêntese nas palavras de Emmanuel, antes de encerrar. Então aqui o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículos 7 a 10, Paulo nos diz o seguinte, escrevendo aos Colossenses. Então ele diz o seguinte, que outrora também vós assim vivíeis, mergulhados nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas. E aí ele fala do que nós precisamos nos livrar, ou seja, dos vícios, para nos tornarmos pessoas melhores. Nós precisamos nos livrar da ira, da animosidade, da maledicência, da maldade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância. Ou seja, todos estes problemas que teimamos carregar conosco e, conforme ele nos diz, nem vos envergonheis uns aos outros, nem vos enganeis uns aos outros. Vós, assim agindo, despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo que vai restaurando constantemente. Então Paulo aqui nos fala, escrevendo aos Colossenses, que em assim agindo, neste processo lento de transformação, nós iremos nos despindo do homem velho que nos acompanha, porque é o nosso patrimônio. Não é possível matarmos em nós o homem velho, porque este homem velho é o nosso patrimônio. Nós precisamos ir restaurando pouco a pouco este homem velho, para que pouco a pouco vá surgindo um homem novo, completamente restaurado e transformado em Jesus. E aí fechamos este parêntese com as palavras de Paulo aos Colossenses e voltamos aqui para a última frase de Emmanuel para encerrarmos as nossas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier. Então Emmanuel nos fala que para este processo de transformação, carregar a nossa cruz de forma proveitosa aqui na vida, aprendendo e transformando, conforme nos disse Paulo. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo enquistante, e tomar nossa cruz e realizarmos o processo de transformação. Então aqui ele nos fala que é preciso esquecer o egoísmo que está em nós na forma de quisto e realmente realizarmos o nosso processo de transformação, nos tornando verdadeiramente brandos, nos tornando verdadeiramente bons, nos tornando verdadeiramente pacientes, tolerantes, abnegados, equilibrados, pessoas atenciosas, pessoas pacíficas, pessoas que verdadeiramente praticam o perdão, pessoas que verdadeiramente agem com vigilância, com humildade, com fraternidade, com amor, com resignação, com afabilidade, com doçura, com mansidão, com delicadeza. Assim, sem sombra de dúvida, estes atributos que acabamos de dizer são alguns daqueles atributos do verdadeiro homem de bem, do verdadeiro ser humano, que está acima da condição de ser um cristão.
precisamos buscar esta condição de ser humano, aquele que se comporta verdadeiramente com humanidade. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Muito obrigado a todos, recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.